Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo, das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Está lá em Mateus, no capítulo 13, de 1 a 9. Mas, de antemão, já pedimos para que vocês comentem aí, façam seu pedido de oração. Deixe o nome de alguém que você conhece que precisa de orações. E também comente se está gostando, se tem alguma parábola que você gosta mais. Deixe seu curtir. Se inscreve no canal para poder receber o aviso dos outros vídeos. Tá? E antes também vamos fazer uma pequena oração para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Então, curve-se a fronte e vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento, por mais esse vídeo, que possa alcançar muitas outras pessoas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Somos falhos, indignos e não merecemos nada que vem de Ti. Mas o Senhor, por seu infinito amor e sua infinita misericórdia, nos concede bênçãos que nós nem mesmo podemos mensurar. Te pedimos que olhe pelas pessoas que assistem esse vídeo, que possam compartilhar com seus amigos, para que a palavra chegue a cada vez mais pessoas. Amém. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, está lá em Mateus 13, de 1 a 9, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos ouça o que diz, essa parábola. Amém. Então, amém. Então aí, Michel vai falar com vocês. Então, meus amados, a gente sabe que Jesus ensinava muito por parábolas, multidões, elas se chegavam a Jesus para obter esses ensinamentos, e essa foi mais uma daquelas oportunidades em que ele subiu no barco, porque tinha tanta gente que ele subiu no barco para poder falar com as pessoas. E depois os discípulos também não entenderam muito bem a parábola, e aí pediram a Jesus que lhe explicasse a parábola, e ele começou a explicar a parábola de uma forma que eles entendessem mais claramente. Então eu vou ler a explicação da parábola e a gente vai conversar um pouco a respeito disso, tá? Voltando ainda, ainda em Mateus 13, a partir do verso 19, diz o seguinte: A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então por aqui a gente sabe que aquele que semeia a palavra, e o maligno ele arrebata do coração da pessoa para aqueles que não compreendem a palavra, que não aceitam a palavra, aqueles que ainda querem viver no mundo, aqueles que rejeitam a Jesus, que rejeitam a Deus, que rejeitam a esperança da volta de Cristo, são aqueles que rejeitam a vinda de Cristo, como nosso intercessor, como nosso Salvador, que morreu na cruz, pregou, morreu na cruz, ressuscitou e agora está no santuário celeste, intercedendo por todos nós. Então, aquele que o inimigo arrebata do coração a palavra é justamente aquele que não quer, é aquele que ouve a palavra, mas ele simplesmente não quer, ele não a aceita. O verso 20 diz o seguinte: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra,
logo se escandaliza. Então, irmãos, esse é o tipo de pessoa que recebe aquela palavra, né, que assiste uma pregação ou até mesmo recebe uma palavra, lê uma palavra na Bíblia, fica muito feliz, mas ele é o tipo de pessoa que ele não pratica aquela fé cristã na vida dele. Então, quando chegam as perseguições, quando chega o deserto, quando chegam as tribulações, ele não aguenta, porque aquilo que ele recebeu não frutificou dentro dele, aquilo não germinou nele. Ou seja, tudo que ele recebeu entrou no ouvido, ele sentiu aquela alegria, mas ele não vivencia aquilo. E é como eu falei, e já falamos em diversas vezes aqui em alguns estudos ou até mesmo em meditações. Não adianta você apenas ser religioso ou legalista, né, que é o tipo de pessoa que vê só o que se pode fazer e o que não pode. Você tem que viver a realidade cristã, você tem que viver a vida cristã. É você viver procurar viver os mandamentos, é você procurar viver uma vida missionária, é você procurar espalhar a palavra de Deus, é você fazer uma boa obra, é você estar em constante comunhão com Deus, em oração, vigiando e orando, né, sempre aos pés do Salvador. Então, como eu falei, acredito que foi na parábola de ontem, quando a gente pratica isso em nossa vida, a gente se fortalece, o nosso espírito se fortalece. Então aqui, quando ele diz que é um solo rochoso e que recebe a palavra com alegria, mas depois das tribulações ele se escandaliza, é porque ele não tem fé em si mesmo. Entendeu? Ele recebeu aquela palavra, mas aquilo não frutificou nele, porque ele não se aprofundou, né? E como eu falei, isso gera, isso é uma questão de hábito, né? Quando você começa a ter mais o hábito de ler a Bíblia, eu não estou falando de um costume, como se fosse algo de rotina, mas quando você se trata mais para ler a Bíblia, de você orar mais, você cria um vínculo maior com Deus, você cria uma comunhão maior com Deus. E isso lhe fortalece. Tá bom? No verso 22 diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Irmãos, a própria palavra de Deus diz que ou você ama o mundo ou você ama a Deus. Você não consegue amar os dois, porque Deus não é desse mundo. Nós, né, cristãos, nós não somos desse mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, o que ele fala dessa palavra semeada entre os espinhos, né, que fala que a pessoa recebe a palavra, mas os cuidados do mundo, é quando a pessoa não deixa frutificar a palavra dentro de si, e o perigo das riquezas tira ele do foco da palavra, os desejos da carne, às vezes o desejo de comida, às vezes o adultério, às vezes a relação sexual ilícita, né? Então, às vezes é uma pessoa que você idolatra, às vezes é um time de futebol, às vezes é um astro da música, é um ator ou uma atriz de novela, né? Então, como eu falei aqui em outras ocasiões também, o inimigo, ele usa o seu calcanhar de Aquiles para lhe afastar da palavra de Deus. Então, é justamente isso daqui, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, a fascinação dos prazeres do mundo. O álcool, as drogas, as relações sexuais feitas de forma promíscua. Então, tudo isso, né, é o cuidado com o mundo. Ou seja, você recebe aquela palavra deveria frutificar em você, para, como já falamos em outras vezes aqui, Deus provocar em você uma mudança genuína através do Espírito Santo. Essa mudança ela não é completa, porque você está tão ainda aficionado com as coisas do mundo que essa palavra ela não frutifica em você, né? Então, quando a gente é separado do mundo, quando a gente se entrega à vida cristã, né? Então a gente passa a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ter uma comunhão maior com Deus, né? Ter uma comunhão maior
assistir mais pregações, frequentar mais a igreja, participar de um pequeno grupo, participar de atividades missionárias. Tudo isso fortalece aquilo ali e aquilo ali você vivencia aquilo ali na sua vida. Não é algo de legalista, de você dizer assim, não, eu sou um cristão e pronto. Você não vive aquilo que você prega. Então, isso daqui, né, quando você dá mais importância às coisas do mundo do que a palavra de Deus, do que ao seu vínculo com Deus, a sua comunhão com Deus, então essa é a palavra também frutífera, né? E aí, irmãos, não é só de palavra ruim não, tá? Não é só coisas ruins dessa semente não. Ainda tem a última parte, né, que é a parte mais esclarecedora e a melhor parte da parábola do semeador, que diz o seguinte, está no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Então, irmãos, existe aquele que recebe a palavra com amor, com carinho. Existe aquele que frutifica, né? E que trabalha, que compreende a palavra e ele trabalha a palavra em si para que ele possa deixar Cristo mudar a vida dele. Então, a partir do momento que ele recebe aquela palavra, ele tem alguns traços das outras pessoas. Ele recebe a palavra com alegria, com amor, né? Ele compreende, a palavra ela frutifica dentro dele, né? Então, a partir do momento em que a palavra foi semeada nele, ele a recebe com alegria, ele a compreende, ele acaba por praticar aquilo na vida dele. Então, como João diz, como a palavra em 1 João diz, não devemos amar a Deus somente de forma legalista, né? Mas a gente tem que amar Ele de fato e de verdade, né? Então, quando a pessoa ela compreende a palavra e aquilo frutifica no coração dela, torna uma mudança completa no seu caráter, né? E é uma mudança genuína, como falamos anteriormente aqui. Ou seja, a pessoa ela trata mais de estudar a Bíblia, ela quer uma comunhão com Cristo melhor, ela sente mais fome e mais sede da palavra, ela não se cansa de ler a Bíblia, ela não se cansa de ouvir uma pregação, porque ela está interessada cada vez mais no reino de Deus. E quando ela faz isso, ela frutifica para outras pessoas, entendeu? E é um ciclo sem fim. Ou seja, ele produz a 30, a 100, a 60 e a 30. Ou seja, ele perpetua aquela semente, né? E claro, existem outras pessoas que vão receber aquela semente, aquela palavra, como os outros versos da palavra que vimos, sim. Mas existem as pessoas que irão receber da mesma forma que ele recebeu, com alegria, com amor, com compreensão, e ele vai querer praticar aquela palavra na vida dele. Então é isso, meus irmãos. A parábola do semeador trata-se da boa semente, que é a palavra. Então devemos sempre recebê-la com amor, com alegria, porque a palavra ela é retidão, a palavra é justiça, a palavra ela é amor e misericórdia, mas ela também é repreensão, tá? Então devemos andar de forma digna, de forma a não ficar discutindo com as pessoas, né? A tratar as pessoas com mais amor, com mais misericórdia, né? Existe uma palavra na Bíblia que diz assim, você não pode ver uma pessoa no meio da rua padecer de fome ou de frio e você simplesmente chegar para essa pessoa e dizer assim, vai na paz, Deus te abençoe. Você está desejando algo muito bom para ela, que é a paz de Deus e as bênçãos de Jesus na vida dela. Mas você não tomou nenhuma atitude. Você pode ser a bênção na vida dessa pessoa. Você pode fornecer um casaco, uma calça, um cobertor. Você pode fornecer comida para essa pessoa, né? Quando você só diz Deus lhe abençoe, você está sendo legalista e religioso. A partir do momento que você está cuidando da pessoa, dando comida e você dando roupas ou cobertor, você está vivenciando o cristianismo de verdade, que é aquilo que Jesus pregou quando esteve aqui. Amor, mais amor e misericórdia eu quero, do que o apontar de dedo, do que aquela coisa legalista, do que aquelas pessoas que proferem a palavra com a boca, mas elas não sentem no coração. É verdade. E nós, né, eu, Michel e tantas outras pessoas que falam da palavra de Deus, nós somos, digamos assim, semeadores, né? Estamos jogando ali a semente, né, nas pessoas.
E tem pessoas que vão ser de terra boa, que vão pegar essa semente e vão fazer dar frutos, que ela se permitir transformar, né, ser transformada pelo Espírito Santo. E tem aquelas que vão deixar a semente passar, a semente cair e não vai ter solo fértil, né, digamos assim. Então, se você é o tipo semeador, que também tá falando aí para alguém da sua família, tá jogando a semente, ainda não tá dando frutos, não desista, porque eu acho que as mulheres e os homens também que tem, já fizeram algum tipo de plantação, as mulheres que têm plantas em casa, tem aquelas sementes que vão dar flores e frutos e tem aquelas que não vão, né? Então cabe a nós continuar fornecendo a semente, que é a palavra de Deus, como o Michel falou, e deixar que Deus faça florescer ou não, porque aí tem cada pessoa vai permitir ou não permitir, né? São diferentes tipos de solo, que nós lidamos com diferentes tipos de pessoas, cada um tem um pensamento, cada uma tem as suas peculiaridades, então cada um também vai ser tocado de uma forma, mas que a gente nunca desista de semear, né? É o mais importante, que a palavra de Deus ela possa florescer cada vez mais na gente. Amém. Então, se você gostou, meu irmão, deixa o seu comentário aí da sua parábola preferida. Se você está gostando das parábolas mencionadas até agora, tá? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com seus grupos lá de WhatsApp. Propaga a palavra de Deus, que é uma das melhores atitudes que você está fazendo com outras pessoas, é espalhar a palavra para que chegue a várias e várias pessoas. Tá bom, meus irmãos? A gente se vê no próximo vídeo da nova série do canal Parábolas de Jesus, se Deus assim o permitir.